Foi. Estão vendo minha tela aí? Aí agora, deixa eu ver, vai carregar aqui. Tá aparecendo sim, Bruno. Beleza, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Então, que parte que parou para vocês? Bem no primeiro slide aqui mesmo? Exatamente. Você ainda estava se apresentando. Tá bom, beleza, vamos lá. Então, só recapitulando, eu sou o Bruno, né? Sou um dos fundadores da Form, estou como CEO ali da empresa. A Form é uma das maiores startups que tem, né? Que implementa o ensino de educação financeira nas escolas hoje aqui no nosso país, tá? Aqui no Brasil. E eu vou falar um pouquinho das coisas que eu reparei na minha trajetória ali, né? Pegando um pouquinho do gancho da apresentação da Raquel, do que foi fazendo sentido, né? Do que a gente precisou ajustar, das experiências que eu tive. E aí eu queria separar com vocês 3 conceitos inicialmente para a gente poder começar a bater um papo aqui, tá? Eu queria falar um pouquinho de sorte, tá? Existem basicamente 3 conceitos de sorte ali, né? Que quando a gente fala de sorte, a gente fala de um acaso, que a gente não controla as coisas e por aí vai. Mas tem um conceito que eu acredito que é bem interessante, que tem a sorte que realmente acontece do nada ali, né? Entre aspas, do nada. Tem aquela sorte que você, de alguma forma, se conecta ali e tudo e acaba acontecendo alguma coisa. E tem a sorte de movimento. O que é a sorte de movimento? Que é essa que eu quero focar, tá? É quando você cria o que tem que acontecer, fazendo network, se comunicando, estando em eventos como esse aqui presencialmente online para a gente trocar, participando de eventos presenciais e por aí vai. Esse tipo de coisa, uma hora as coisas acontecem, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história ali da Form, olhando para esse tipo de conceito, tá? Um movimento ali que a gente vai fazendo tanta coisa, uma hora as coisas vão começando a acontecer, porque você liga um ponto com o outro, uma pessoa lembra de você e por aí vai. E por que eu tô falando isso? Porque o tema inicial aqui do nosso bate-papo vai ser o poder da gente sonhar, né? E aí, todo mundo aqui sabe de educação financeira, ou a maior parte, quando a gente fala de sonhar, eu não tô falando de sonho no sentido lúdico, eu tô falando de sonho no sentido de meta, tá? De você colocar ali um objetivo alcançável e a gente fazer as coisas para poder alcançar esse tipo de coisa, né? E baseado nesse mesmo tema que eu vou falar aqui com vocês, né? Eu também fui TEDx Speaker, então apresentei, fui um dos speakers do ano retrasado, no TEDx aqui de Guarulhos, aqui em São Paulo, falando um pouquinho desse tema também do poder de sonhar, tá? Então, eu vou começar pelo final, eu vou falar um pouquinho, né, perguntar um pouquinho aí de vocês, qual que é o sonho de vocês, se alguém puder compartilhar um sonho aí, pode ser sonho profissional, pessoal, se alguém puder abrir o microfone e comentar uma frase, qual que é o seu sonho, alguém se arrisca a falar? Minha independência financeira é seus 40. Cortei o Fernando. Legal, obrigado. Olha, eu vou te falar aqui uma frase que eu ouvi anteontem em um evento, que me fez pensar muito, cara. O participante falou o seguinte, ela falou que o objetivo dela era que a educação financeira tivesse tanta importância e procura quanto hoje a terapia tem, né? Então, antigamente não se falava tanto de terapia, mas hoje se vê uma necessidade muito grande, né? E é de se reconhecer isso. E eu compartilho da mesma ideia dela. Eu quero mesmo que a educação financeira possa chegar a ter essa importância, assim como a terapia tem hoje, tá? E que eu esteja bem familiarizado com isso, aproveitando aí essa oportunidade. Boa. Obrigado, Fernando. E tem mais alguém que quer compartilhar o sonho? Faço das palavras do Fernando as minhas. Ele tirou as minhas palavras, exatamente isso. Muito obrigada. Legal. Obrigado, viu? Deixa eu tirar o áudio aqui que eu coloquei no celular para poder ver o rostinho de vocês, que aí a gente interage melhor. Pronto. Ô, Bruno, aqui no Google Meet tem uma ferramenta que você consegue colocar a gente do lado e compartilhar a tela sem que a gente veja a gente e a tela. Ah, tá. Eu acho que eu já usei alguma vez, mas eu nunca aprendi direito a usar. Mas obrigado. Depois eu tô olhando aqui já. Depois eu aprendo a usar esse negócio. Tentei uma vez, eu deixei para lá, sabe? Mas obrigado, Liliane. Então, perguntando um pouquinho do qual é o sonho de vocês, né? Qual que era o meu sonho? O meu sonho era ter uma empresa, né? E puramente o objetivo era financeiro, não era necessariamente de impacto, tá? De propósito.
Depois eu fui descobrindo ali, e o propósito, né, eu acredito muito que o propósito ele vai mudando ao longo da vida, né, não sei se existe um propósito único ali, porque nós somos seres que somos metamorfose ambulante ali, né, vai mudando ao longo do tempo, o objetivo vai mudando, uma hora é ter família, uma hora é trabalhar, uma hora é ter saúde, né, cuidado físico ali, então, eu acho que tem propósitos ao longo da vida. E o meu, inicialmente ali, era mudar a vida minha e da minha família, né, então, como eu poderia fazer isso ali? Era ter um sonho, meu sonho era ter uma empresa, era ter um escritório, né, poder fazer uma reunião com a minha equipe, mudar vidas e por aí vai. E aí a gente começou, né, a um pouquinho da forma. Eu vou falar, vou partir do final, tá? Porque depois eu vou contar a história para vocês entenderem. Então, o que é a Forme hoje, né? A gente é uma startup que implementa educação financeira nas escolas. Nós já levantamos mais de 1,5 milhão com investidores hoje no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, a gente tem fundos de investimento de Portugal que investem na gente, a Universidade de Nova York é a nossa sócia, a gente tem investidores aqui do Brasil, então os 3 maiores investidores anjos do Brasil, né, que investem em startups são nossos sócios. Então a gente já captou mais de 1,5 milhão aí de investimentos, né, desde 2020, quando a gente começou. A gente também foi uma das startups aceleradas pelo Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal, junto com o Sebrae, né, a gente participou por 2 anos consecutivos e ganhamos o selinho ali de startup acelerada, né, com rápido crescimento. Também fomos mentorados pelo time do Google na parte jurídica, né, ali do corporativo. Participamos do programa de aceleração do Mercado Livre, né, que chama Empreendedor com Impacto, que teve ali durante a pandemia, se eu não me engano, foi 2020 para 2021. Também fomos finalistas, na verdade, do prêmio de pequenos negócios promissores ali da FedEx, tá, em 2021. Isso é um pouquinho das 4 pessoas ali que começaram a Forme, né? Eu, o Felipe, o Jax e também a Natália, que começou com a gente ali na área pedagógica. Então, aconteceu tudo isso, né? Mas por que aconteceu, como que aconteceu, e agora eu vou começar, de fato, como começou a minha história ali, tá, no meio corporativo e olhando para o meu propósito hoje. Esse aqui sou eu lá em 2016, eu acho, 2014, não, 2013. Aqui eu trabalhava como pesquisador de rua ali no Tatuapé, né? O pessoal que mora em São Paulo deve conhecer ali a Tuiuti, do lado do metrô Tatuapé, aonde tem um monte de barraca ali. Eu trabalhava como pesquisador de rua, nesse lado esquerdo aqui, então parava as pessoas na rua para pegar contato, né? Pegar o famoso lead. Então, naquela época, a gente pegava o contato ali na pranchetinha, telefone, e-mail, depois passava para o telemarketing ligar. E depois, né, eu trabalhei 5 anos como garçom aqui, então a gente estava eu acho que aqui era um casamento, se eu não me engano, a gente estava do lado direito, a gente estava trabalhando ali como garçom, né, então eu fiquei 5 anos aos fins de semana ali trabalhando como garçom de casamento, festa de aniversário, né, de 15 anos e por aí vai. Só que eu sempre quis, né, eu comecei a ter muita interação com os donos desse negócio, né, então, por exemplo, aqui, os líderes dessa empresa, que era uma empresa de computação gráfica e jogos, eu comecei a ter muita proximidade, comecei a me inspirar muito pelo que eu vi eles chegar com um carro melhor, morava ali no Tatuapé, no apartamento com aquela varanda enorme, né, gourmet, por aí vai. E o garçom a mesma coisa, tinha ali interação com os donos do buffet, né, os nossos contratantes e por aí vai. E eu comecei a entender, né, um pouquinho da realidade deles, eu ficava próximo, sempre fui um menino muito questionador, né, então você perguntava por que disso, por que daquilo, por que a gente tá fazendo isso, por aí vai, e comecei a ver ali um novo horizonte da minha realidade, né, que vem ali de Ermelino Matarazzo, uma zona periférica aqui da Zona Leste de São Paulo, né, o Fernando e o Cleiton conhece bem, ali perto de São Miguel, e a minha realidade era um pouco diferente, né, então o que eu tinha muito era ali ter que trabalhar, né, tentar no máximo prestar um concurso, a gente poder trabalhar ali, ser CLT, entrar com 18 anos e crescendo na carreira, fazer uma faculdade, depois tentar crescer no meio corporativo. E era isso que eu acreditava e foi isso que eu fiz, né, depois de um tempo, né, eu tinha um sonho de fazer engenharia, independente da engenharia que fosse, pessoal, eu só queria ser engenheiro, tanto que eu fiz engenharia de computação, não consegui terminar, fiz engenharia elétrica, não consegui terminar, depois eu mudei para engenharia de produção, aí eu concluí. Foi na base da raça mesmo, sabe? Se me desse pedra nessa época, eu comia. Por quê? Porque eu era um menino que queria vencer, né? Ainda sou, mas naquela época ali, né, falando um pouquinho do meu início, eu era um menino que eu queria de qualquer jeito. Eu sabia que poderia demorar 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas eu não ia largar o osso. O que eu falo muito é que Deus ia olhar para mim e falar, cara, que menino chato, deixa eu dar para ele porque eu não aguento mais colocar a dificuldade e ele passar ali por cima dela, né? Então, era isso que eu acreditava, é isso que eu acredito. Esse foi o início da minha carreira, né? Com muita vontade, mas sem muito conhecimento, como eu poderia fazer para as coisas acontecerem. E aí eu comecei, né? Entrei na Gol, numa companhia aérea, né? Entrei lá com estágio, né? Fazendo engenharia. E aí comecei a conhecer várias pessoas e crescer no meio corporativo.
Só que eu nunca perdi a minha vontade de tentar empreender por conta daquela realidade, daquela interação que eu tive com os donos dessas duas empresas, principalmente, que eu trabalhei. Então, durante a Gol, durante o meu momento corporativo ali como estagiário, depois eu fui efetivado como analista e por aí vai, eu tentei abrir empresas de TI, né, de suporte, fazer manutenção de computador, elétrica, estética automotiva, e também tentei ter aplicativo de entrega. Isso durou 10 anos, eu comecei isso com 15, tá? E aí eu fiquei 10 anos ali crescendo no meu corporativo, fazendo faculdade, mas também tentando empreender. Porque eu sabia que eu não podia focar, talvez, naquela época, 100% no meu sonho, mas eu tinha que fazer em paralelo ali, e conforme ia dando, eu ia tentar fazer as coisas. Isso foi me ajudando, porque eu nunca escondi o meu sonho, eu nunca escondi a vontade que eu tinha de fazer as coisas e de mudar a vida da minha família. E eu sempre comentei com meus amigos, meus parceiros de trabalho ali durante o meu meio corporativo, né, lá na Gol, na companhia aérea que eu trabalhei. E eu nunca acreditei muito, sabe, em inveja, essas coisas, sei que tem gente que acredita, mas eu sempre acreditei que ideia não vale nada. No final das contas, o Thales Gomes, né, que é o dono do G4, que é uma empresa de educação corporativa, fala muito que ideia vale 10 centavos a bacia. O que importa é realmente a execução, como você vai fazer isso acontecer. Então, a gente pensou muito, eu sempre pensei, tipo, beleza, a pessoa vai saber, mas ela vai roubar minha ideia, quero ver ela executar. Então, essa foi a grande diferença que eu vi ali, então sempre compartilhei o que eu acreditava, eu queria ter uma empresa de TI, de suporte, conversava com eles, estética automotiva, aplicativo de entrega, e continuava trabalhando, né, eu não deixava de fazer uma coisa porque eu estava querendo outra, eu sempre tentei ali manter, equilibrando os pratos, porque eu tinha conta para pagar também, e eu não podia ser negligente com o meu trabalho ali na Gol. Por que eu estou contando isso? Porque durante essa trajetória, as pessoas foram sabendo que a minha vontade no final era empreender, não era necessariamente estar lá. Eles aproveitavam o máximo que eu estava lá, porque eu era um menino que acabava sempre fazendo as coisas, sendo mais proativo, por aí vai, mas eles sabiam que eu queria empreender. E as pessoas foram percebendo isso. E ao longo dos anos, as pessoas foram falando, putz, eu vi essa ideia aqui, tive essa ideia de negócio, o que você acha? E comecei a me aproximar, e dentro de onde eu trabalhava, que era no setor de cargas da Gol, o pessoal começou a olhar um pouco como referência para tentar executar, não necessariamente de empreendedor. Por quê? Porque eu não tinha feito nada que desse certo. Eu tentei tudo que eu tentei aqui, não consegui nem tirar do papel, porque eu não tinha recurso financeiro, e quando eu ia no banco, o banco falava para mim, um menino de 19 anos, eu fazer o que com isso, né? Então, eu recebia muito esse feedback. E aí passou-se 10 anos, nada funcionava, as pessoas começaram a ter essa interação comigo, e aí começou a acontecer algumas coisas, né? Eu comecei a me questionar o quanto que eu estava disposto a conquistar esse sonho realmente, se ele realmente era importante para mim, porque eu já estava 10 anos na Gol, eu ficava pensando, vou crescer aqui, eu vou para outro lugar, ou para outra empresa, e o meu sonho eu não estou conseguindo, né? Passou 10 anos, eu consegui tirar isso do papel. E comecei a me questionar em alguns momentos sobre esse meu sonho, se ele realmente era importante. E aí eu falei, pô, cara, eu não vou desistir, porque eu acho que não faz sentido, é o que eu realmente acredito. O que eu tenho que fazer, talvez, é dedicar um pouco mais de tempo para isso, né? Porque eu acredito muito em energia, Deus e energia, né? Então, quando você coloca de energia naquilo, possivelmente o universo vai trazer para você de volta aquela energia. E aí eu comecei a fazer muito forte o movimento que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo. Eu comecei a acreditar nessa sorte de movimento, porque eu comecei a me questionar por que algumas pessoas conseguiam mais rápido, por que tem jovens de 13 anos fazendo dinheiro no marketing digital, por exemplo, e eu não conseguia nem fazer uma renda extra. E eu comecei a me questionar muito nesse sentido. E aí eu comecei a pensar e falar assim, cara, eu vou provocar, vou começar a a dar a cara mais a tapa, falar com a galera no LinkedIn, em eventos e por aí vai. Só que aí começou a vir a pandemia, né? E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a olhar e falei assim, pô, legal, veio a pandemia, mas eu vou ter que fazer esse negócio acontecer, mesmo que demore mais que o esperado. Eu já vou ter que trabalhar a vida inteira, então não tenho nada a perder. Porque se eu vou trabalhar a vida inteira, se eu conseguir fazer um negócio que estoure ali, eu vou tentar, e uma hora pode ser que funcione, né? E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer na pandemia. E aí, muito nesse sentido de me conectar com as pessoas, de olhar para outras pessoas, outros empresários, outras empresárias, eu comecei a pensar o seguinte: todos os sofrimentos, eles surgem quando você olha para sua vida e não se reconhece como autor da sua própria história, né? Então, a partir do momento que você começa a olhar para você e não sabe para onde você está indo, não sabe do que você está fazendo, se você está se questionando, eu acho que é um momento que a gente precisa parar e analisar se o rumo que a gente está seguindo tá fazendo sentido. E fazia sentido até aquele momento eu estar ali na Gol, fazendo o que eu estava fazendo, né? Entregando os resultados que eu estava entregando, mas eu comecei a ver e falei, putz, eu lembrei do Bruno lá da pandemia, lá do 2013, né? Garçom, trabalhando como pesquisador de rua. Eu falava, cara, eu tenho que fazer diferente, porque os jovens hoje em dia, né? Eles primeiro curte, depois quer colher o que eles não plantaram.
E eu falei, bom, se eu tiver que trabalhar muito, sem comer, sem cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer agora, porque a minha idade me permite. E não ao contrário, né? Eu não vou querer plantar depois. Eu tenho que plantar agora para colher depois, quando minha saúde já, quando meu corpo, meu físico não tiver tão. A idade já não me permitir fazer as coisas que eu faço, né? Ficar horas, dias sem dormir, por aí vai. Eu tenho que ajustar isso para fazer agora. Depois eu vou colher isso. E os jovens hoje em dia não fazem isso. Então eu comecei a pensar dessa forma e olhar e falei, cara, eu que escrevo a minha história, quando eu trabalho para uma empresa, eu tô trocando o meu tempo de vida, que vai se converter em trabalho. Se eu tô trocando meu tempo de vida, tem que fazer sentido para mim também, não só para a empresa, né, como empregadora. E aí eu comecei o Trilhando Negócios, que é um canal no YouTube que está lá disponível para vocês poderem ver, tá? A gente não posta mais nada, mas eu comecei a falar sobre negócio. Por quê? Falei, bom, chegou a pandemia, eu não tenho nenhum negócio de sucesso, e o que eu vou fazer para poder falar sobre esse assunto? E a gente começou a fazer coisas, fazer vídeos, eu e o Felipe, que é o meu sócio hoje na Form, que está ali na fotinho, tá aqui, ó. E a gente começou a se questionar, falar, vamos falar de coisas que deram errado, que é o que a gente tem autoridade, e vamos chamar empresários para poder contar ali, ver que virou um podcast na época, contar a história deles, para eles falarem que deu certo, porque eu não poderia falar de uma coisa que eu não tinha feito. E aí, de tudo isso, a gente começou a bater um papo ali e entender com os empresários como eles pensavam também mais proximidade, e um desses empresários que a gente chamou, ele falou assim, que a gente não conhecia, a gente foi abordando no LinkedIn, no direct do Instagram, ele falou assim, quando vocês tiverem uma ideia na área de educação, você me avisa. E aí passou, não tinha ideia nenhuma. Depois a gente viu que educação financeira tinha se tornado obrigatório, né, pela Base Nacional Comum Curricular, e eu lembrei desse empresário, porque ele tem escola. E aí eu comecei a ligar um pouquinho dos pontos, né? E por que eu tô falando isso? Depois que eu liguei esse ponto, eu fui falar com ele, a nossa vida realmente mudou. A gente foi falar com ele, apresentou a forma, fez um pitch para ele, basicamente, né, uma apresentação. Ele falou assim, olha, não quero, eu fui apresentar para ele ser nosso cliente, né, para a gente poder vender para a escola dele, inicialmente a educação financeira dentro da escola. E aí ele falou assim, não quero ser só cliente, mas eu quero investir 100 mil reais em vocês, acho que com 100 mil a gente consegue tirar essa ideia do papel. E aí eu falei, bom, ferrou. Porque o que eu vou fazer com 100 mil reais, sendo que até agora o meu banco não tinha me liberado nem 10 mil para eu começar um negócio? Né? O que eu vou fazer com isso? Só que aí eu comecei, eu demorei 10 anos para tirar essa ideia do papel. E tudo que eu aprendi na Gol, eu comecei a colocar em prática, a fazer um DRI, a fazer um business plan, né, um plano de negócio, a me conectar com a galera que eu tinha falado e por aí vai. E como eu fui um menino que sempre entregou as coisas lá onde eu trabalhava, mas também continuava fazendo em paralelo nas minhas outras ideias e conversando com o pessoal, a galera não assimilou, ele vai ter um negócio e vai deixar de entregar aqui. Eu continuei entregando. E as pessoas que trabalhavam comigo começaram a me ajudar, né? Porque eu tô falando isso, porque aí eles começaram a ligar os pontos de tudo que eu fazia. Falou, olha, o Bruno tava com essa ideia aqui, não deu certo, mas eu conheço essa pessoa aqui que pode ajudar ele. E eu comecei a me conectar com muita gente no mercado, porque por mais que eu trabalhava numa empresa de companhia aérea, o mercado se conversa. E aí eu comecei a conversar com eles, e eles começaram a apresentar possíveis clientes, por aí vai, a gente começou a andar ali com uma possível ideia. E eu comecei a entender o problema da educação financeira no nosso país, né? Vocês sabem mais do que ninguém aqui que existe um problema muito profundo na educação financeira. E aqui é um gráfico que a gente pegou na época do SPC do Serasa ali, né, para entender a inadimplência da população. E a gente viu que jovens, né, com aproximadamente 4 milhões de jovens de 18 a 24 anos estão inadimplentes com algum tipo de apontamento nos órgãos de protesto. E aí a gente falou, bom, a educação financeira tem um problema em várias idades. Qual que é a idade que a gente vai atacar? É a idade jovem, é a idade principalmente a da escola. Se a gente preparar essas crianças e adolescentes na escola, possivelmente quando eles virarem adultos, eles vão ser adultos financeiramente saudáveis. E aí a gente começou a Form, né? E aí dando um salto, né, isso foi 2021, ali para 2020 para 2021, e aí até 2024, agora até maio, a gente está presente em mais de 23 estados no Distrito Federal. Também temos clientes em Moçambique, estamos aí presentes em 163 cidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Por que eu estou comentando isso, pessoal? Porque se eu não tivesse me conectado lá atrás com os meus líderes, né, da empresa que eu trabalhei, se eu não tivesse comentado lá na Gol, né, acreditado nesse sentido de que ideia não vale nada, a ideia é o que vale a execução, se eu não tivesse comentado com as pessoas, se eu não tivesse feito um canal no YouTube para poder bater um papo com empresários, para falar sobre o que eu gostava, mas não podia falar porque eu não tinha nenhuma empresa de sucesso, né, se eu não tivesse visto a notícia da Base Nacional Comum Curricular, que em 2023, né, a partir de 2022, a educação financeira é obrigatória, nada teria acontecido. A primeira coisa que eu acredito, que nada acontece por acaso, né, porque
tudo aconteceu, lembra da sorte de movimento? Tudo aconteceu porque eu fui me comportando, fui traçando estratégias, fui fazendo coisas, só que eu não sabia o que ia acontecer lá no final. E tem uma frase que eu acredito muito que é o seguinte: quando você tá correndo na praia, na areia, né, e a areia tá quente, tá queimando o seu pé, você tá correndo em direção ao mar, você não tem nenhum problema de passar pelo aquele momento, porque você tá vendo a água e você sabe que aquilo é temporário. Então você sabe que aquele momento que você tá queimando o seu pé na areia, ele vai passar porque tá chegando a água. Eu não via o fim quando eu comecei a fazer esse movimento, né, me conectar com as pessoas, a fazer as coisas, a traçar estratégias, mas eu sabia que conforme eu ia andando, o mar ele ia ficar mais próximo de alguma forma, por mais que eu não visse ele. E aquela fase ela iria passar de alguma forma. E tem várias fases. Hoje a nossa dor é pessoas. Hoje a gente já está numa fase de dor do crescimento, né? Mas quando a gente começou, era a dor não é nem da oportunidade, como a Raquel comentou, é uma dor da necessidade. A gente precisava fazer dar certo. Eu queria mudar minha vida, eu queria mudar a vida da minha família, gerar emprego, conquistar os meus sonhos e por aí vai. E a gente começou a olhar para isso. E aí eu comecei a me questionar sobre legado, né? Com esse momento da minha vida que estava iniciando ali, o que eu queria deixar? Por mais que a educação financeira tenha um propósito já claro, que é educar as crianças, ali, os adultos, e melhorar eles financeiramente para que eles conquistem os sonhos deles, o que eu queria deixar, né, além da educação financeira? Eu quero deixar hoje mais de 50 mil alunos, né, tendo educação financeira todo ano, até o ano que vem, hoje já está em 20 mil alunos. Eu quero ter mais de 500 escolas hoje sendo impactadas com educação financeira, tanto particular como pública, no Brasil inteiro, até o ano de 2025. Eu tô falando 2025 porque eu fiz isso em 2020, tá? Então era meta até 2025. Agora a gente tá chegando, eu tô falando o número atualizado para vocês. Né? Hoje a gente já tem instituto que ajuda em escolas públicas, a gente é parceiro da Gerando Falcões, então a gente tem um instituto lá no Rio Grande do Sul, que a gente apoia, que tem educação financeira para crianças carentes, porque no final eu quero que as crianças aprendam educação financeira e elas possam conquistar os sonhos que elas acreditam, assim como eu acreditei, né? E não só pela educação financeira, mas de colocar em prática, de se conectar com as pessoas, de poder acreditar aquilo, e se qualquer pessoa falar diferente disso, a gente não pode acreditar. Porque a pessoa que fala que a gente não pode fazer alguma coisa, ela está falando sobre ela, por conta das frustrações dela, né? E não sobre a gente, porque a gente às vezes tem uma experiência um pouco diferente, e aí aquilo vai me proporcionar uma visão diferente, um comportamento diferente, com certeza resultados diferentes. E aí, com esse questionamento de legado que eu comecei a olhar para dentro, né, eu comecei a ver o seguinte, que qualquer um pode duvidar de mim, né, mas eu preciso me certificar que essas pessoas que estão duvidando não sou eu não faço parte desse grupo de pessoas. Então certifique que qualquer um pode duvidar de você, mas olhe para você e tenha certeza que não é você que está duvidando de você mesmo, que a partir do momento que você duvidou de você mesmo, já era, já parte para outra, porque realmente não faz sentido que você é o maior defensor do seu legado. Quando eu falo legado, não é legado para o mundo inteiro, é o legado para você, o legado para sua família, para os seus filhos, porque se cada um tiver um legado, a gente, juntando tudo isso, a gente tem um legado para todo mundo. Então, no final das contas, olhem, o Steve Jobs, ele falou numa palestra em Stanford, né, o dono da Apple, já falecido, ele falou o seguinte, quando a gente começa ali a nossa trajetória, dificilmente a gente vai ver para onde a gente está indo. A gente vai indo, vai puxando a corda, vai vendo, daqui a pouco essa corda se expande e você vê até onde você foi. O que ele falou foi o seguinte: faça o que você tem que fazer, o que você sente no coração, a sua inspiração, porque lá na frente você vai olhar para trás e vai ligar os pontos. E é esse momento de vida que eu tô hoje, né, com a Forme. Eu olho para trás, eu entendo porque os 10 anos não deram certo, porque eu precisava aprender a fazer um pitch, eu precisava aprender como funcionava uma empresa, eu precisava aprender como funcionavam as coisas, relacionamento com as pessoas, como vendia um produto, né? Eu entendi que ideia não vale nada, o que precisa é execução, é fazer acontecer. Eu entendi que se a gente dinheiro em caixa cash is king, né, que a gente fala, dinheiro em caixa é rei, não dá para você ficar dependendo de sonho, você precisa executar, ter cliente pagando ali, porque o melhor investimento é cliente pagando boleto. Então eu comecei a atender tudo isso. Hoje a gente consigo ligar os pontos do que eu tô olhando para trás, e eu vou entender muitas coisas que a gente tem passado hoje, vai passar lá na frente, porque que essas coisas estão acontecendo. O que eu tenho certeza é que, independente do tempo que vai demorar, das coisas que vai acontecer, eu vou passar por cima, ou eu vou passar pelo lado, ou eu vou construir uma ponte, não importa, porque no fim eu sei que a gente está de alguma forma impactando as pessoas ao nosso redor positivamente, tá? Então eu queria deixar essa mensagem com vocês, que o poder do nosso sonho,
né, a gente precisa acreditar nele, a gente precisa executar ele, e ele tem que virar uma meta, de alguma forma, mesmo que vai demorar 10 anos. Mesmo que a gente não saiba como começar, a gente pode se conectar com pessoas que começaram, pessoas que estão tentando começar, porque dividiram para multiplicar. E no fim, se a gente conseguir, de alguma forma, cada um conquistar o seu sonho, com certeza pessoas vão ser impactadas, porque eu acredito muito que Deus, ele ajuda não só quem cedo madruga, mas quem transborda. Então, se o meu legado, se o que eu acredito, de alguma forma, impacta mais pessoas, vai impactar mais pessoas, por que eu acho que eu sou tão importante que Deus não vai me ajudar, porque eu vou abençoar mais de 10 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, mais de 100 pessoas, mais de 10, porque se você está transbordando, isso já é um ponto de partida. Agora, se você quer uma coisa só para você, não tem problema. Tente olhar para fazer isso transbordar, porque se vai impactar mais pessoas, eu tenho certeza que todo o universo, Deus, enfim, as pessoas vão te ajudar. E para fechar, quando a gente tenta se conectar com grandes empresários, grandes empresárias, a gente começa a ver e pensar o seguinte: ninguém me ajuda, ninguém vai me ajudar, não vai me orientar, e por aí vai. Sabe qual é a grande diferença que eu percebi nesse pequeno tempo de trajetória aí empreendendo? É que, isso vocês já devem ter ouvido em algum lugar, se a gente tá com um carro quebrado na estrada e a gente tá pedindo para alguém ajudar, dificilmente alguém vai parar. Mas se você tá empurrando o carro, tentando fazer ele pegar, pode ter certeza que as pessoas vão parar para te ajudar. O que eu percebi isso no mundo dos negócios? Tente fazer de alguma forma, mesmo que você não tenha recurso, mesmo que você não tenha claro como você vai fazer, tente, porque é diferente. Se a gente já captou mais de 1,5 milhão de reais no Brasil com investidores daqui e de fora. É diferente quando eu chego com uma ideia que eu tô no papel e eu quero que eles entrem comigo, quando eu tô executando, mesmo que seja que eu tenha 10 clientes, é diferente, porque a diferença é que você precisa romper a barreira de sair do papel. A partir do momento que você rompe essa barreira, pode ter certeza que as pessoas vão tentar te ajudar de alguma forma. Porque é uma forma dos grandes empresários, grandes empresárias, né? E quando eu falo grande, não é só de número de faturamento, é grande de proposta, grande de índole, grande de intenção, né? Porque às vezes tem negócios pequenos de estrutura que são grandes, né? De impacto, de intenção, de geração de emprego, por aí vai. Então, quando a gente está falando dessas pessoas grandes, né? Com propósito, com legado, elas querem estar perto de pessoas que estão tentando, né? Desculpa, que estão fazendo, porque tentar não existe, ou você faz ou você não faz. Então, que está fazendo. E a partir do momento que você está fazendo, independente se é pequeno ou é grande, as pessoas vão te ajudar, né? E a última frase que eu quero fechar aqui é que isso eu vi numa palestra que é bem interessante, quando a gente, pegando esse gancho da tentativa, quando a gente, vamos supor, eu jogo uma bolinha pro Fernando, ele não existe ele tentar pegar essa bolinha. Ou ele pegou, ou ele não pegou. Isso é para nossa vida. Eu tentei tirar meu negócio do papel, tentei fazer sucesso. Não, você não teve sucesso. Eu tentei fazer sucesso e deu certo. Não, você deu certo. Então, a gente precisa ser binário nos negócios. Ou você faz ou você não faz. Tá? E o seu sonho, ele não vai acertar desaforo, assim como o dinheiro. Ou você faz ele, ou ele vai virar uma lembrança. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Ou o seu sonho vira um sonho atingível, ou ele vai virar lembrança para você contar para os seus netos ou para os filhos que você tentou. Mas, na verdade, você não tentou, você não conseguiu. Então, faça acontecer e as coisas vão acontecer, vocês vão ver. E obrigado aí pelo tempo de vocês, pela parceria, tá bom? Cara, Brunão, que inspirador aqui, né? Eu não sei vocês aí, como vocês estão se sentindo, mas eu aqui foi muito tapa na minha cara. E é bom a gente estar realmente ouvindo tudo isso. É importante, é impactante e faz muito sentido, né? Até porque nós estamos lidando com uma fonte de renda, mas também com um objetivo, com um sonho, como você bem falou aqui. E é importante ter esse objetivo para esse sonho, ter esse propósito para esse sonho. E aí, uma palavra que tanto você quanto a Raquel nos trouxe aqui é a questão de conexão, né? E eu costumava dizer em minhas palestras que a gente nunca divide as coisas, conhecimento, assim, né? Aqui nós não estamos dividindo nada, porque quando eu divido eu perco, né? Se eu dividir uma laranja, eu já não tenho ela toda comigo. Isso aqui compartilhando. E o fato de você compartilhar, a gente aprende, né? O fato de compartilhar, a gente admira, a gente toma como exemplo, né? E a gente realmente se sente inspirado, né?
eu conheço histórias de vários aqui, o professor Assis, uma história muito importante, faz muito sentido para mim a história de vida dele, assim como a sua, que eu acabei conhecendo assim mais a fundo, vendo as fotos. Eu não sei vocês, mas me veio a cena de que realmente a gente se limita. E aí a frase que você colocou aí, né? Que qualquer um pode duvidar de você, apenas certifique-se de que você não é esse alguém. Olha o quanto realmente isso é tapa na cara para a gente pensar em fazer. Então, eu quero te dar os parabéns aqui, vou deixar aberto para quem quiser falar alguma coisa, mas eu vou te dar que eu adorei a sua colocação, a inspiração que você nos trouxe de que o nosso passado, de onde nós viemos, isso não realmente não diz nada de onde nós chegaremos. Isso é muito importante. E aí você falou uma palavra que eu acho muito interessante, cara. Uma frase muito interessante também que vale repetir aqui. É o fazer, né? É o fazer. Muitas vezes as pessoas falam para mim aqui que elas estão tentando, mas aí eu pergunto o que elas estão fazendo, na verdade, né? Então, eu estou tentando resolver minha situação financeira, trazendo assim para a questão do trabalho aqui. E eu falo, mas o que você está fazendo para isso? Então, muitas vezes a pessoa não está fazendo, ela só tem essa vontade, esse sonho. E aí vale dizer o que você falou exatamente. Sonho sem ação não é sonho, né? Então, é preciso fazer. E aí, falando do nosso segmento, que é educação financeira, tanto corporativa, como foi com a Raquel no começo, quanto educacional aqui também, que é a sua, é o resultado, né? Fazer de alguma forma. E aí fica o convite aqui para a gente pensar, né? De que forma eu estou fazendo o que eu estou fazendo? De que forma eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tá? Muito obrigado pela sua grande sacada aqui para a gente. Eu vou deixar aberto para quem quiser trazer uma pergunta, alguma reflexão. Fiquem à vontade, gente. Eu Fernanda, le... pode falar primeiro, Jacina, não tem problema. Obrigada, desculpa. É que eu levantei a mão, pensei que ele tivesse observado e que ele fosse seguir por essa sequência. Então, primeiro, bom dia a todos. Fernando, mais uma vez, que está direcionando, dirigindo tudo isso. É realmente um trabalho excepcional. E você, Bruno, você sabe, né? Já sou sua fã de carteirinha. O Bruno é uma pessoa muito pragmática, muito prática, muito direta, e essa é a forma que ele encontrou, e eu acho que foi muito positiva, de realizar os seus sonhos, né? Eu só posso te parabenizar pela sua pouca idade, por essa certeza, por esse direcionamento, e por essa contribuição que você trouxe para todos nós. Esse trabalho que a Poef criou, Caminhos do Conhecimento, nos abre um leque de escutar diversas pessoas, né? E esse escutar, ele agrega o tempo todo, por mais que nós toquemos a vida, sempre vem algo novo para aprender. E depois dessa menina, eu digo menina porque vocês todos são muito jovens, depois do que a Raquel falou, e eu noto que vão se complementando, eu não sei como que eles escolhem, mas é impressionante como as palestras se complementam, né? Porque a Raquel chegou com aquela palestra sensacional, que ela não pôde depois abrir para nós, até transmitirmos para ela alguma coisa, e agora você. Eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz com a tua fala, eu aprendi mais um pouco, como sempre. Eu disse para o Fernando que, apesar de todas as minhas adversidades, que eu não iria perder essa sequência, porque você participar ao vivo é diferente da gente depois ver gravado. Então, Bruno, muito obrigada pela contribuição. Fernando e você e o Cleiton estão de parabéns por esse evento. E eu só posso dizer que eu estou encantada, feliz e volto a dizer, né? Estou no lugar certo com as pessoas certas e isso só me estimula a seguir em frente. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Fernando, muito obrigada. Tamo junto. Vamos lá, Isolda ou Assis, querem falar? Pode falar. Então, só, primeiramente, bom dia a todos.
Fui agraciado. O primeiro Caminhos do Conhecimento que eu consegui assistir, o da Janina, eu assisti partes, né? Então, o completo foi isso que eu estava viajando no dia. Mas, assim, Fernando, primeiramente, eu queria parabenizar você, o Cleiton, e o Grinaldo e a diretoria da POEF por essa iniciativa aí. Que coisa bacana, né? A Janina pontuou muito bem. A gente vê histórias, né? Porque às vezes a gente está vendo a pessoa ali nas redes sociais, nas divulgações, mas a gente não sabe nada o que está por trás, né? Então, toda essa trajetória do Bruno, sensacional, Bruno. Sempre fui fã do Bruno, né? Toda vez que eu encontro ele, eu falo que é o garoto prodígio, né? Então, assim, eu dou o exemplo dele para muitas pessoas, para meus alunos, né? Eu sempre falo da startup dele aí. Então, eu acho muito bacana quando a gente vê jovens com essa iniciativa. Estou escrevendo um livro, e ontem, inclusive, eu estava escrevendo, Bruno, sobre empreendedorismo, né? A importância de criar novos negócios, né? De ter ideias novas. E aí você colocou muito interessante, né? A gente nunca pensa por esse lado, né? Porque o importante realmente não é a ideia, é a execução. Ideia a gente tem toda hora. Toda hora a gente tem uma ideia nova, mas realmente colocar ela em prática, executar, eu acho que é o mais difícil, mas o principal. É isso que realmente precisa. Então, foi muito bacana. Parabéns pela sua história. Eu sou seu fã, né, sempre falo. E também da Raquel. Que coisa impressionante, né? Para você ver. Ela colocou uma coisa interessante ali também, a Raquel, relacionada a faturamento. Atuo na área financeira, mas também sou contador, né? A Janina também é contador. E você vê as diferenças, né, que tem. Porque na contabilidade, não importa o recebimento, o que importa é o faturamento para reconhecer a receita, né? Então, quando a gente fala de receita no mundo empresarial, para efeito de tributação, para efeito de balanço, o que vale é o faturamento, é a nota fiscal emitida. Quando você vai para o caixa, para a área financeira, ela apontou muito bem. Já não é o faturamento, é o dinheiro em caixa, porque é aquilo que vai fazer girar ali o meu negócio, né? Pagar as contas e tudo mais. Então, sensacional. Parabéns mesmo, duas palestras aí que eu confesso que me agregou muito, né? Estou aqui com o braço engessado aqui, mas estou aqui, desliga a câmera, tenho que dar uma coçada aqui no braço, que coça demais, mas, fui agraciado, que foi muito bom mesmo. Parabéns, meninas. Menino e menina, né? Meninas não. Menino e menina. Isolda, gostaria de falar, Isolda? Levanta a mão. Só um minutinho. Desculpa, é que eu queria só acrescentar ali do que a Assis falou, que nós somos contadores. A Raquel, Assis, ela teve a capacidade de pegar tudo aquilo que nós queremos fazer o cliente entender e inverter, né? Ela inverteu. Em vez de fazer o cliente entender sobre as regras, ela inverteu e disse o que é que ele entende sobre isso. É sensacional, é bem isso mesmo. Desculpa, querida Isolda, pode falar, querida. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fernando, Grinaldo, que eu estou vendo aqui, Cleiton, muito obrigada sempre pela contribuição, pelo apoio, pela amizade. E eu estou muito inspirada, viu, Bruno, pela sua história. Estou muito feliz também, porque às vezes a gente dá aquela esmorecida e é muita tribulação, pelo menos eu não sei vocês aí, mas eu estou bastante atribulada com muitas coisas. Porém, eu não estou desistindo, estou fazendo um projeto também novo e eu amo ser empreendedora. Eu tenho um lado empreendedor meu que às vezes me atrai muito, e esse lado de educação financeira é um lado que está me puxando ainda mais, me puxando para estudar mais, para poder estar investindo mais nisso. E gostei muito dessas dicas que você deu, desses apontamentos. O G4, eu também estou acompanhando o pessoal do G4, assim também como o pessoal da Fundação Dom Cabral, que é um pessoal também bastante dinâmico, didático, tem muitas experiências lá, que são já de grandes empresários, grandes empreendedores, microempresários. Eu vim participando já de alguns congressos aqui, alguns encontros que realmente têm agregado muito valor. E todos eles, por uma boca só, não desistir. Não desistir, né? Realmente a ideia outros vão ter, vai ter concorrência sempre e tal, mas é a questão da execução, como que você vai executar, qual vai ser o diferencial que você vai ofertar do seu trabalho, como vai ser a maneira criativa de você estar trazendo, né, esse cliente para você. Então, tem essas dicas, esses pontos chaves,
Então, realmente, o que você trouxe hoje, Bruno, são coisas que grandes empresários, com o qual eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos de tendência de negócio, enfim, que falaram já com mais de 40 anos de mercado, né, e são bem sólidos, falaram. É coisa que realmente a gente começa, depois dá aquela procrastinada, para, aí uma coisa acontece, e aí a gente vai, desiste, mas o negócio já está focado e continuando. Então, eu acredito que a continuidade, a ação dessa continuidade é algo que realmente faz toda a diferença no mercado, no empreendedorismo, principalmente. Então, eu também, de vez em quando, dou umas consultorias para algumas amigas e, isso não está dando, porque ninguém está comprando, porque ninguém está isso, porque ninguém está aquilo. Então, vai ter coisas que você tem que fazer todo o seu planejamento. E dentro do planejamento vai ter realmente essas implicações. Mas de todos os que eu já escutei, dos grandes para os menores, para os micros, que já estão aí há bastante tempo no mercado, é não desistir. E todos eles também falaram sobre legado. É uma coisa que realmente é um dos meus inegociáveis. Então, parabéns, Bruno, aí pela palestra. Parabéns, Fernando, Cleiton, Grinaldo, a todos que puderam participar. Eu estou um pouquinho ausente porque realmente tem muita coisa acontecendo na minha vida. Estou com crise de ansiedade, né? Estou me tratando também, então tem muita coisa aí que está acontecendo, mas eu estou fazendo sempre o meu melhor para poder estar participando. Então, um bom dia para vocês, que momento excelente, que vocês possam aprender e continuar focados e dar continuidade. Eu acho que isso é o grande segredo, é não desistir. E vai que vai dar certo, viu? Fica tranquila que uma hora vai. Se tiver um buraco, você pula, constrói ponte, explode, mas ninguém para não. Vai ver. E eu acredito muito em Deus, né? Então, se o desafio é grande, a bênção é maior ainda. Por isso que me motiva, assim. Eu também. Então, graças a Deus, eu tenho agradecido muito a Deus por não ter me dado espírito de... como é que eu posso dizer? Espírito de perca, não, pelo contrário, eu estou chorando, aperreada, agoniada, mas eu vou continuar, eu vou fazer minha postagenzinha lá e tal. Então, realmente, eu estou bastante motivada. A motivação é algo que eu tenho, acho que isso é meu mesmo, é nato. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre estou voltando. Eu sempre estou voltando. Então, é uma coisa que realmente que eu não quero desistir, nem quero parar de fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigada sempre. Deus abençoe a você e a todos. Amém, amém. Pensa que é a dor do crescimento. Faz parte de quem cresce. Amém. Só quem nasce grande é monstro. Então, aí você é o personal trainer. Muito bem, que legal, né? Que legal a gente ouvir tudo isso, todo esse significado que tem estarmos aqui, reservarmos, sabemos de todas as nossas atividades, ainda mais no sábado, que a gente quer mais parar um pouco e dar uma atenção para a família ou para as outras atividades, né? Fugir um pouco da rotina do trabalho, e estamos aqui estudando, ouvindo, reservando o nosso tempo para aprender, para conhecer, e eu acho importante isso. Quero agradecer, então, novamente o tempo de cada um. O vídeo vai ficar gravado, mas, como disse a Janina, é bom estar ao vivo, porque aqui parece que você sente o momento da importância da coisa, né? E então, vamos finalizar hoje o nosso segundo Caminhos do Conhecimento. Teremos o terceiro aí, o nosso querido Assis, né, Assis? Estará conosco. Então, não percam também. Eu acho que é importante. Quero agradecer a todos os convidados, desde o primeiro, a Janina está aqui, a todos, que a gente possa levar vários caminhos para poder aumentar o nosso conhecimento. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus e um ótimo fim de semana. Obrigado, tchau, gente. tchau. Fiquem com Obrigado, Deus.